de aula com a professora Geli. Boa tarde, cidade de Anápolis. Boa tarde a todos os educadores. Boa tarde a você que acredita na educação como instrumento de transformação social. E nós estamos iniciando aqui mais uma sala de aula com a professora Geli, que na Rádio Manchester, numa semana muito especial, que é a Semana da Pátria. Nós temos aí, comemoramos no dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Então, nós queremos trazer nesse programa alguma coisa sobre a independência do Brasil. Será que o nosso Brasil verdadeiramente está independente, né? Vamos entender essa diferença dessa emancipação do Brasil e da sua independência. Mas eu quero mandar primeiro uns abraços. Um abraço muito especial para o meu amigo Vilmar, lá da Brunata, meu ouvinte assíduo. Um abraço, tá, Vilmar? Para você, para todos aí que trabalham aí na Brunata. E também a sua esposa, né? Nossa querida amiga Vaninha, né? Um abraço, Vaninha, para você também. E também quero mandar um abraço muito especial para o Dr. Gessé. Foi meu chefe na Faculdade Raízes, meu diretor, e fez aniversário na tarde de ontem. E hoje a professora Kelly, que é a atual diretora. Um abraço especial que da sala de aula. Um abraço também para o aniversariante de ontem, meu amigo Sinomar, do sindicato, um grande parceiro. E temos que também mandar um alô para a aluna do nosso convidado que está aqui, a Cauane, Caminura, é isso mesmo, né, professor? Camimura. A Cauane Camimura, que é aluna do professor Luciano, que é o nosso convidado do dia de hoje. Professor Luciano de Almeida, ele é um historiador, mestrando aí da Universidade Estadual de Goiás e um grande amigo. Boa tarde, professor Luciano. Prazer recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, Eli. Prazer é nosso estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa independência. E é com muito prazer que nós falamos sobre isso, né? Porque nós somos apaixonados pela história do Brasil. E nós queremos aprender muito. Eu gosto muito quando os historiadores vêm aqui, professor Luciano, porque verdadeiramente eles nos ensinam muito. Mas o que você tem para falar para nós sobre essa independência? O Brasil verdadeiramente é independente, professor Luciano? Bom, Geli, é preciso separar a questão da emancipação do Brasil com a independência. Em 1822, 7 de setembro, nós comemoramos a nossa emancipação política. E essa emancipação política até ela foi meio complicada. Nós vamos tentar entendê-la, como é que aconteceu o 1822. Agora, a independência ela é uma construção, né? Porque quando aconteceu a independência do Brasil, ele foi independente para quem? Quem que saiu ganhando com a nossa independência? Se a gente pensar na população de início do século XIX brasileira, ela era formada por pessoas pobres, formadas por escravos e muitas mulheres. Então, se nós pensarmos nos homens livres mais pobres, na quantidade de escravos que nós tínhamos e nas mulheres, não houve participação desse pessoal na independência. A independência foi uma construção de Dom Pedro I, representando a coroa portuguesa, com a elite oligárquica fundiária que nós tínhamos aqui no Brasil, que estava muito interessada na questão do livre comércio e sobre a influência da Inglaterra. Então a independência, a emancipação vai acontecer nesse contexto, mas a independência ela foi começando a ser construída no 7 de setembro de 1822. E nós estamos construindo até hoje, né, professor Luciano? E muita gente fala, professor Luciano, e acredita que a independência é simplesmente aquele ato do grito, né, de Dom Pedro às margens do Ipiranga, gritando independência ou morte. Mas teve todo um contexto, principalmente desta elite, e nós temos aí a influência, sem dúvida nenhuma, da Inconfidência Mineira, e também do Luminismo, né, e muitos outros. O que o senhor pode trazer desse contexto histórico que chegou a esse grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga? Bom, Geli, essa questão do Dom Pedro dar o grito do Ipiranga, sempre na história a questão da construção do herói, né?
Então nós construímos nossos heróis, Tiradentes, Dom Pedro I, mas nós sabemos que a história ela não é feita de um homem, não é feita de um personagem. A história ela é feita por pessoas, por uma população que luta, por um contexto que é criado. Vamos pensar na independência do Brasil. O Brasil ele estava ligado ao mundo. E o nosso processo, nós dizemos processo de independência, de luta pela nossa emancipação política, ele vai começar bem antes, vai começar na Inconfidência Mineira, em 1789. A Inconfidência Mineira já trazia a questão da luta pela independência de Portugal, a emancipação política do Brasil, porque eles traziam como objetivos. Eles não tinham uma noção de Brasil, porque eles queriam uma independência em Minas Gerais. Mas desde a Inconfidência Mineira, nós tínhamos os filhos da elite brasileira que foram estudar na Europa, e na Europa estava fervendo. França, Inglaterra, nós estamos na Revolução Industrial, nós tivemos o Iluminismo, a Revolução Francesa, ideais de liberdade, ideais de emancipação, de independência. Olha o legado da Revolução Francesa com a questão dos direitos do homem, com a questão da igualdade, liberdade e fraternidade. Essas ideias, elas foram colocadas e essa elite, esse filho dessa elite que foi estudar na Europa, trouxe essas ideias. E já na Inconfidência Mineira, essas ideias do iluminismo já estavam presentes. Depois nós tivemos um outro movimento muito importante, 9 anos depois, que foi a Conjuração Baiana, 1798, que foi até mais profunda que a Inconfidência Mineira. Porque a Conjuração Baiana já contestava, inclusive, a escravidão. A escravidão já era contestada num país onde nós tínhamos um número muito grande de escravos e de donos de escravos, que não estavam interessados nessas ideias. Então ela foi muito reprimida, a Conjuração Baiana. E também contribuiu para esse processo a questão do Napoleão Bonaparte assumir o poder depois da Revolução Francesa, porque o Napoleão Bonaparte tinha um sonho de um grande império francês e criar esse império, o Império Napoleônico. E para isso, e também ele tinha uma inimiga em comum que era a Inglaterra, do qual ele queria derrubar, e criou um chamado bloqueio continental. Então todos os países que não aderissem ao bloqueio continental, Napoleão invadia. E aí houve a invasão de Portugal, em 1807. A família real foi obrigada a vir para o Brasil. Isso foi um grande passo também para a nossa independência. Porque quando a família real veio para o Brasil, e ela veio escoltada pelos ingleses, outros interessados na nossa independência, a partir daí houve uma guinada no processo da independência, porque Dom João VI veio para o Brasil e criou leis importantes para uma colônia, como, por exemplo, a abertura dos nossos portos em 1810, como a transformação do Brasil em vice-reino de Portugal em 1815. Isso nos tirava da condição de colônia. Já em 1810, nós saímos da condição de colônia, em 1815 isso foi efetivado. Então, o Brasil já não era uma colônia em 1822. Só que a ideia de Dom João VI era transformar o Brasil num grande império e também expandir esse império para outras regiões aqui, como, por exemplo, a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Só que ele acabou os planos dele acabaram sendo frustrados, porque em 1820 houve uma revolta do Porto, em Portugal, e esse pessoal que fez a revolta exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Então ele não teve saída, se ele não retornasse, ele ia perder o trono dele. Aí o que ele fez? Com certeza, Dom João planejou. Ele sabia que a independência do Brasil, a emancipação política do Brasil, era fato consumado. Então, ele deixou seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil. Para não perder o poder do Brasil. Exato, para que ele pudesse liderar esse processo. E liderando esse processo, ele não deixaria o Brasil nas mãos de outros grupos. Porque, Geli, em torno do Brasil, na América Latina, no mesmo período, estavam pipocando lutas por independência. Só que sanguinárias, com guerra, com rupturas profundas. As colônias espanholas, elas romperam com a Espanha. Dom João sabia que isso ia chegar no Brasil. Então ele deixou Dom Pedro para que Dom Pedro fizesse a liderança e não houvesse a ruptura com Portugal.
E nisso aí, é lógico que nós tínhamos uma influência externa, porque os ingleses não estavam interessados na independência do Brasil, mas sim em ter comércio, explorar também o Brasil em termos de comércio, porque nós temos uma costa muito rica, né, professor Luciano? Exatamente. Então, estava interessado. E, ao mesmo tempo, aqui dentro do Brasil também, tinha uma elite que precisava pagar menos impostos. Então, o interesse deles não era o povo de forma nenhuma. Exato. Era simplesmente os seus interesses. É isso mesmo, professor Luciano? É isso mesmo, Geli. Nós tivemos assim, muita influência de duas nações. Uma foi os Estados Unidos. Estados Unidos, a independência americana que aconteceu no final do século XVIII, precisamente no dia 14 de julho de 1776, ela vai influenciar muito, porque a nossa independência e a independência dos outros países da América. Os americanos vão criar uma política chamada América para os Americanos. Na verdade, era uma forma... Parece que a gente está ouvindo isso de novo, né? Exato, América para os americanos. Exato. Ela tinha duas vertentes. Uma era apoiar as independências aqui e outra também era de interesse de dominação, né? Os Estados Unidos, além de apoiarem as independências das colônias aqui da América do Sul e América Central, também aumentar sua influência aqui. E o outro país, a outra nação que era a grande e poderosa do mundo no período, que era a Inglaterra, tinha interesses comerciais. A Inglaterra tinha ocorrido na Inglaterra a Revolução Industrial, então ela estava com muitos produtos e ela precisava de mercado consumidor. Com certeza. Então a Inglaterra, o primeiro passo, ela apoiou Dom João VI quando ele veio para o Brasil, fugindo de Napoleão. Uma esquadra que fez toda a vigilância de Dom João até ele chegar aqui. Toda a segurança Toda dele. a segurança. Em troca, a Inglaterra exigiu que Dom João fizesse a abertura dos portos. E na abertura dos portos, a grande beneficiada foi a Inglaterra, porque a Inglaterra passou a pagar menos impostos na exportação de produtos do que outras nações. Quer dizer, o Brasil abriu para as nações amigas, mas tinha uma mais amiga, que era a Inglaterra. A mais chegada. Inclusive, a Inglaterra, ele pagava menos impostos que Portugal. Ela foi mais beneficiada do que o próprio país de Dom João VI. Aí, a partir daí, a Inglaterra ela passou a estar muito próximo do monarca Dom João. Inclusive, no nosso processo mesmo de independência, quem fez o empréstimo para o Brasil foi a Inglaterra. Porque Portugal nos cobrou, depois de nos explorar mais de 300 anos, ainda nos cobrou a indenização. Os ingleses, então, nos fizeram a oferta de 2 milhões de libras esterlinas para que nós pudéssemos pagar a nossa dívida com Portugal. Suposta dívida, né? Nisso tudo aí, professor Luciano, o povo fica, sem dúvida nenhuma, à margem. O povo, quando eu digo, é o povo, os pobres mesmo, né? Que a elite é que dominava, a elite é que manipulou tudo isso, e tudo tinha um interesse, não apenas dessa independência, não apenas de se construir uma nação, mas interesses comerciais, interesses, sem dúvida nenhuma, financeiro. Isso é muito claro na nossa independência também. É muito claro, Geli. Não houve participação popular na independência, até porque a população era formada por escravos e muitas das pessoas que participaram da independência, inclusive Dom Pedro I, eram donos de escravos. Não tinha interesse nenhum que os escravos participassem. Nós tínhamos homens livres que eram pobres e camponeses, que eram explorados por essa elite. As mulheres, então, estavam completamente fora. Tanto é que as nossas primeiras... Não tinha voz e nem vez. Exato. Nossas primeiras eleições, elas levavam em conta a posse da pessoa. Se você não tivesse posse, terras, né, no caso, você não poderia ter direito ao voto. Só daí você pensa que a população ficou completamente alheia à questão da independência. Essa questão da independência, que é uma construção, ela vai ser concretizada ao longo prazo, porque nós somos uma nação muito jovem. Na verdade, se o Brasil tivesse uma identidade, uma carteira de identidade, a data de nascimento seria 7 de setembro de 1822. Mas só que aí é um processo longo e que sempre nesse processo nós temos uma elite que ela não permite que essa população participe. Nós estamos assistindo isso nos nossos dias. Nos dias atuais. É uma herança que já veio lá da nossa independência, a não participação popular, o povo alheio.
Nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem no nosso país e o povo ainda ficar alheio. Ainda ficar alheio e deixar que apenas alguns decidem por todos, né? Decidem por todos. E foi uma coisa que aconteceu na independência do Brasil e todo o processo de independência traz as suas consequências. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, ainda grupos dominando o nosso Brasil, não deixando criar o sentimento de nação. Porque o sentimento de nação é criado pela importância que essa nação me dá. Naquele momento, os escravos, qual a importância da nação brasileira? Eles continuavam sendo escravos. Eles não tinham pertencimento ao Brasil. Então, eu preciso pertencer àquilo. Até quando vai ser criado a questão das nações, as monarquias nacionais, que deram origem aos países, esse sentimento de pertencer ao lugar, pertencer ao território, foi jogado para aquele povo daquele território. E aí eles passam a brigar pelo seu território. Nós não tivemos no Brasil, Geli, na nossa independência, nenhuma luta travada para nos livrarmos de Portugal, porque nós não livramos de Portugal, nós continuamos independentes. E o povo ficou alheio. Dependentes, aliás, né? É verdade, professor Luciano, é interessante que na independência dos Estados Unidos, nós vemos assim, América para os americanos. E nós não vimos o Brasil para os brasileiros, né? Exato. Mesmo porque o Brasil é um país de muitos povos, né? É uma miscigenação, sem Exato. dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Mas como adquirir, e o Brasil precisa disso, nós brasileiros precisamos conquistar essa independência, tomando posse, fazendo pertencer a essa nação. De que forma que o senhor, como um historiador, um estudioso, um pesquisador nessa área, de que forma o senhor acha que nós podemos fazer isso? Esse sentimento de pertencer, do país ser nosso. Isso passa por muitas questões, Geli. As pessoas elas precisam sentir-se do Brasil e sentir-se valorizadas, né, dentro da sua nação. Essa construção não é uma construção fácil. Acho que a gente deu muitos passos longos a esse respeito, né, porque a nossa condição é bem diferente da condição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram praticamente um país criado livre, né? Depois, quando a Inglaterra quis dominar, eles reagiram. Nós somos colônias. Então, nós somos formados por povos que não conseguiram criar um vínculo com essa terra, já que o índio estava aqui e não queria ninguém aqui. O africano que veio para cá não queria vir para cá. O português que veio para cá queria só explorar a terra e sair daqui. Então, essa coisa ficou muito na nossa genética, na nossa cultura. Mas ela, aos poucos, ela está sendo minada. Eu acho que as novas gerações que estão surgindo estão aprendendo a contestar melhor. E contestar é o meio de se criar uma identidade com o país e ser patriota. Com certeza. O povo precisa sentir essa situação de pertencer. Esse país é nosso, Exato. Nós é que precisamos de tomar o comando. E nós devemos governá-lo, não deixar na mão Exato. de quem não governa. E nós temos também aí, nessa semana, é uma semana que fica muito esse patriotismo, de certa forma, é muito trabalhado. E nós temos aí os símbolos que demonstram esse patriotismo, que são símbolos do nosso país, né, professor Luciano? Exato. Nós temos os nossos símbolos, 4 símbolos nossos, eu vou deixar para o senhor falar dos nossos símbolos. Tá. Bom, Geli, os símbolos, eles na verdade, eles vão ganhar muita importância depois da proclamação da República, né? Até então, por exemplo, a bandeira do Brasil ela foi criada ainda no governo de Dom Pedro I, mas ela teve o tempo todo ligada à questão da família real. Inclusive, as cores da bandeira eram cores ligadas às famílias que formaram a família real. Aí, quando veio a proclamação da República em 1889, havia necessidade de romper com esse período da monarquia. Aí, a partir desse período, o Deodoro da Fonseca vai criar a bandeira do Brasil, só que com outro objetivo, com outro formato, com outra finalidade. As cores mesmo vão ter outro significado, não vão mais significar as famílias reais que formavam a família de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Né? Nós vamos ter a questão das estrelas, dos estados, que somos estados, porque a partir da proclamação da República nós vamos nos tornarmos República Federativa, então nós vamos ter estados.
esses estados vão estar presentes na bandeira. Depois vai ser modificado em 1992, eram uns 23, depois vamos passar para 27 em 1992. As cores da bandeira também elas vão mudar e essa bandeira ela vai ter muito do contexto político do Brasil daquele período, que tinha muita influência de uma corrente sociológica chamada positivismo. O ordem e o progresso. O ordem e o progresso, né, que o nosso presidente tanto ama, porque ele é positivista. Então, o positivismo vai estar presente, porque a maioria das pessoas que fizeram a proclamação da República eram positivistas. O hino nacional também é outra criação do período do Dom Pedro I, inclusive foi criado no período que o Dom Pedro ele abdicou do trono, com a intenção de se tornar rei de Portugal, em 1831. E quando Deodoro da Fonseca proclama a República, ele vai criar um concurso para que se criasse outro hino, né, no lugar do hino nacional. Mas o hino nacional estava tão popular que ele acabou tendo de deixar pelo clamor do povo, né? E o hino que ganhou o concurso se tornou o hino da bandeira. Temos o brasão também, né? O nosso brasão também, ele é muito importante e se tornou também um símbolo que ganhou força também com a proclamação da República, porque ele traz algumas características do período, né, que hoje não são tão fortes, mas naquele tempo era, como a questão da mineração, está presente ali na cor amarela, a questão do café, que era o nosso grande produto da época, também está ali no brasão, do símbolo da República, se tornou o símbolo da República, né? E o selo, né? Que tem o quarto, que é o selo. Professor Luciano, infelizmente, nosso horário ele passa muito rápido. Que pena, né? É uma pena, né? Que nós estamos aprendendo muito. Dia 18 de setembro é o dia dos símbolos nacionais. Nós vamos voltar para poder falar especificamente dos símbolos nacionais. Mas tem um ato de cerimoniais que eu fico muito intrigada. E nós sabemos que os símbolos, eles... A forma do símbolo foi instituído pelo Decreto-Lei em 1971, 5.700, pela Lei 5.700 de 1971 ainda. E não há hierarquia entre os símbolos, né? Todos têm o seu valor de igual. Não existe hierarquia. Não existe um símbolo mais importante. Aí é uma gafe muito grande que eu preciso falar, que às vezes as pessoas pensam até que a gente erra, né? Que as pessoas viram-se para a bandeira quando está cantando o hino nacional. E, na verdade, não existe essa hierarquia de nós temos que virar, porque a bandeira não é mais importante que o hino. Os dois são símbolos nacionais, como os outros dois também, né, sem dúvida nenhuma. E nós só viramos para a bandeira quando ela está sendo hasteada. Então, não existe esse negócio de nas cerimônias, né, no início das cerimônias, estar, mesmo porque é facultativo, né, nas cerimônias civis, semanas religiosas, é facultativo tocar o hino, e não existe esse negócio de virar para a bandeira, mesmo porque o grande pavilhão nacional a nossa pátria é o povo, né? E as autoridades, né, professor? Exatamente, é o povo. A parte principal de um país é o seu povo, é a sua nação. Então, nós temos que virar, sem dúvida nenhuma, para essa nação, para esse povo, para podermos entoar o hino nacional, né? E é importante que é um momento de conscientização, né, Geli? Nós estamos passando por uma turbulência, é preciso ter conscientização que nós somos uma nação jovem que tem um futuro belo pela frente. E sem dúvida nenhuma, professor Luciano, exaltar a importância que tem o povo na construção da nação e na construção desse patriotismo. Porque nós vimos aí pela história um pouco só do que o senhor passou aqui para nós, aqui nessa aula, a importância do povo e como esse povo sempre foi deixado à margem da história. Deixado à margem da história. E isso é um prejuízo muito grande para a formação, para a nossa independência total, que nós não chegamos nela ainda, né? A independência, nós estamos num processo. Nós estamos lutando para que realmente, quando a independência vai chegar, o dia que nós tivemos a justiça social. Ou seja, com a justiça social, as pessoas vão estar realmente pertencendo ao Brasil, não deixadas de lado. Eu acredito que já muito, como você mesmo disse, com essa orientação, os jovens estão já sentindo essa situação assim, de pertencer ao Brasil e, sem dúvida nenhuma, está
trazendo o seu grito, soltando o grito de independência, né? O verdadeiro grito de independência. O verdadeiro grito de independência, né? Soltando esse verdadeiro grito para que haja, sem dúvida nenhuma, essa transformação social que nós tanto precisamos e que nós tanto almejamos. Porque o nosso Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma pátria linda, abençoada por Deus, né? Eu costumo dizer e gosto muito de dizer, sobretudo nessa semana em que eu oro e clamo pelo meu Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus. Esse que é um ponto principal, né? Que é o do ponto Senhor principal, Jesus. é do Senhor Jesus, e nós precisamos declarar isso, interceder pelas autoridades para que elas reconheçam e possam ouvir o povo e que o povo possa reconhecer, sem dúvida nenhuma também, o valor e a importância de pertencer a essa nação. É verdade. Pleno acordo, Geli. Realmente esse é o caminho para a vitória do Brasil. E nós, como professores, nós temos um caminho muito grande a percorrer, que é ensinar isso para os nossos alunos e que essa sala de aula aqui hoje possa ter ensinado bastante sobre a independência num período tão curto, mas, sobretudo, a importância de nós estarmos aí voltados para esse patriotismo, voltado para a nação, acreditando que o nosso país é muito jovem e que nós possamos fazê-lo amadurecer, mas de uma forma justa, com igualdade social. E eu quero te agradecer, professor Luciano, nós já estamos partindo aqui para o final. Agradecer ao senhor a sua disponibilidade, sua esposa está aqui, seu filho está aqui conosco. A Daiane Marques Vinícius, obrigada pela presença, né? E obrigado por tantos ensinamentos e de forma assim tão sucinta, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, passar alguma coisa da Semana da Pátria a todos nós. Eu espero ter cooperado, tá, para que isso aconteça. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade e que no dia 7 de setembro todos nós possamos também estar nas ruas aí, prestigiando os desfiles que as escolas fazem, mas que não seja somente um dia de desfile, mas que isso verdadeiramente possa encher os nossos corações com esse amor à nossa pátria amada e que esse amor possa ter uma consequência nas nossas ações para que cada um de nós, com as nossas boas ações, possamos transformar o nosso Brasil. Obrigada, professor Luciano. Pode mandar um abraço para os seus alunos, para a sua escola, porque nós estamos, infelizmente, terminando o nosso programa. Eu mando um abraço para meus alunos lá do Cora Coralina, que alguns estejam escutando, para Ana Paula, minha diretora, os colegas de trabalho que estão lá. Tá? E agradecer, Geli, novamente pelo convite e espero ter contribuído aí para essa aula, mas que ela venha trazer reflexos para a nossa vida, né? Para nós refletirmos sobre as nossas atitudes com relação ao nosso país. Sem dúvida nenhuma, eu acredito na transformação social por meio da educação. Por isso eu quero chamar você para estar conosco na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Manchester, com mais uma sala de aula com a professora Geli. Até lá, em nome de Jesus.